Agora, falando que Deus já tinha um plano para resolver isso aí, tá? Que é a parte da justificação. E o texto número 1 já começa, deveria ser uma pergunta, a gente está faltando um ponto de interrogação aí, que ele fala assim: o que é justificação? Não levando pelo termo técnico que está aí, mas quem quer arriscar um conceito rápido e básico de justificação? Vai, Maria, você que é o cara. Você acha que é uma justificação? Com suas próprias palavras. A justificação é um respaldo dado a alguém que foi considerado culpado em uma situação. É uma abertura. Tá? Sei, cara. Mas eu tenho um motivo. Tá? Eu errei porque aquele dia eu estava de mau humor, pisaram no meu carro, eu estava com dor de cabeça. Então eu estou me justificando porque que eu errei. Então a justificativa é você ir lá e arrumar, vamos falar um português, cara, uma desculpa por ter cometido uma falha ou por ser culpado. Então a justificação é mais ou menos isso daí. Se eu errei com você, Paulo, eu vou tentar me justificar. Por que eu errei? Só tem um problema. Nada que nós entendemos através da lição passada, que nós erramos. Somos culpados. Mas nós erramos perante Deus. E nada que você fale perante Deus agora é justificativa por aquilo que você fez. Aí nós temos um problema. Tem uma coisa, eu vim aqui me justificar pelo André, o André, na sua infinita bondade dele, então tá bom, entendi. Tá. Só que perante Deus, nada que você faça, fale, mostre ou prove vai justificar o erro que nós cometemos. Então a justificação, ela é basicamente isso aí. Então alguém vai ter que te justificar. Alguém que pode mais. Alguém que tem essa autoridade de chegar perante o Pai e justificar você, porque você não pode se justificar sozinho. Mas a justificação é isso aí. É você encontrar aí um pretexto, uma desculpa, chegar, não, eu errei, tudo bem, mas eu errei por causa disso, aí você também fala que não adianta. Não tem autodefesa? Oi? Não tem autodefesa. Para nós não. Por isso que é próprio, a Bíblia fala que nós temos sim um advogado. Esse pode nos justificar. Esse intercede pelo Pai. Então o texto está dizendo aí, ó, entende por justificação o ato pela qual Deus declara posicionalmente justa a pessoa, a ele se chega sozinho? Não. Através de Jesus. Então, mas o pastor, eu tenho livre acesso a Deus. Sim, você tem através de Jesus. Porque por nós mesmos, por nada que nós vamos fazer, nós conseguimos justificar o erro que nós já trazemos, inclusive até mesmo dentro da nossa natureza adâmica caída. E Paulo, não só, até mesmo nessa carta, ele é tão ciente quanto a isso, mas eu vou falar um pouco mais na frente, que ele fala dessa natureza dele. Ele fala, olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Eu planejo fazer o bem, mas não faço. Agora, o mal que eu não quero, quando eu já vi, já fiz. Por quê? Porque eu tenho uma natureza pecaminosa, adâmica, caída. Nada me justifica isso. Ele ainda termina falando, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa condenação? Então a justificação por nós mesmos não adianta. Tá? Nós precisamos de alguém para nos justificar. E aqui está falando que a justificação vai ocorrer e vai trazer dois fatos para nós. Primeiro, como a justificativa vai ser aceita porque quem vai levar e vai nos justificar não somos nós, é Jesus, temos então cancelamento do pecado, ou da dívida. Tá? Então ele fala que envolve dois atos: cancelamento da dívida do pecador na conta do pecador e o lançamento da justiça de Cristo em seu lugar. Então tem alguém que pode nos justificar. Somos nós mesmos? De forma nenhuma. Entendeu? Você pode ser pastor, presbítero, bispo, papa, presidente, ninguém pode se justificar. Pobre, preto, branco, rico. A justificação, nós vamos ver, ela vem pela fé. Fé em quê? Fé em Jesus e no sacrifício que ele fez na cruz, que é perfeito e suficiente. Tá? Mas o ato de justificar é isso. Que nós somos nós vamos chegar e vamos justificar porque nós somos errados. Mas nós mesmos não temos autoridade para justificar perante Deus.
Por isso nós precisamos de alguém para tal. Aí tem a passagem de Romanos 3, 24 a 26, no livro de vocês leem depois. Portanto, justificar significa tomar ou declarar justo. Em termo legal, implica em processo legal. O resultado desse processo é que, quando Deus justifica o pecador, torna-se justo e reto, não pelos seus próprios méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo, eternamente imaculado. Então eu não fico justificado por mim mesmo. Levando para a parte prática, o que vai acontecer? O cara está condenado, ele não pode se defender sozinho, mas ele tem um advogado que vai justificar para o juiz que ele, apesar de ter cometido aquilo, ele não pode ser culpado nem condenado. Nós somos o réu. Deus é o juiz. Jesus ainda é o nosso advogado. Porque a palavra diz que ele também vai vir como juiz. Mas hoje é o nosso advogado. Então, quando nós fraquejamos, porque somos falhos, pecamos. Se você acha que você não pecou, você já pecou porque acha que não pecou. Mas nossa palavra também diz que nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Tá? E também intercede por nós na destra de Deus. Então, entendeu a questão da justificação? É algo que não vem por nós. Aí, no passar do texto, você vai ver que o processo ele é cíclico. Você reconhece que você tem culpa. Então, eu preciso que alguém justifique a minha culpa. Eu não posso. Quando eu reconheço que alguém precisa justificar a minha culpa e esse alguém é único, é Jesus, eu passo a ser justificado e entro no processo de santificação da minha vida perante aquele que me justificou. Então eu reconheço que eu sou culpado, reconheço que alguém precisa se justificar por mim, porque eu não tenho essa autoridade, esse poder, e aí sim eu começo então a entrar no processo de santificação que vem mais para frente ali. Então essa aí é a parte da justificação. Só Jesus pode trazer isso para nós. Aí ele fala que a justiça de Deus é revelada no Evangelho, tá? Segundo item aí do texto de número 1. Romanos, capítulo 1, 16 e 17, Paulo diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. E em 3, 21 a 31, o apóstolo mostra de que modo o Evangelho revela esses dois aspectos. Tá? Como assim? Qual foi a justiça? Vamos reclamar aqui. Deus é justo. Isso é fato. Para ser justo, ele não vai mudar a sua por conveniência humana. E o que a palavra diz aqui referente ao pecado? Primeiro, o salário do pecado é a morte. Ponto. Eu vou mudar essa sentença. Eu estou justo, então alguém tem que morrer por causa do pecado. O Evangelho deixa isso muito claro. A palavra também diz, entendeu? Sem derramamento de sangue não tem remissão de pecado. Então Deus está com, vamos botar assim, um dilema na mão. A palavra dele tem que se cumprir, mas em compensação ele não quer condenar-nos. Imagina você como um grande juiz e de repente entra dentro do tribunal do júri um réu. Quando você olha, isso vai para quem é familiar, tem pai e mãe, olha ali, é seu filho. É seu filho que está ali, você é juiz justo e ele é culpado. Você vai deixar o lado do pai falar mais alto e absorver ele, ou você vai deixar o lado de juiz e o condenado? Imagine se você, como juiz, deve condenar o seu filho, tendo o poder da caneta para absolvê-lo, como pai, mas tendo que ser justo como juiz. Mais ou menos a situação que Deus fez. Mas o que ele fez? Vocês estão condenados, porque eu sou justo, cumpro a minha palavra, mas eu pago a sentença no seu lugar. Você está condenado, mas eu pago a sua dívida no seu lugar. Eu não estou te livrando da dívida, eu estou pagando ela por você. Eu não estou te livrando da condenação em si, eu estou pagando ela para que você não precise pagar. E isso ele fez na pessoa de Jesus. Então essa justiça, Deus é justo. Ele não vai mudar a sua palavra única e exclusivamente por causa de tudo aquilo que, de certa forma, ele não gostaria que acontecesse. A gente imaginar que Dedeus é bom, evidentemente você vai imaginar que ele não quer condenar ninguém. Mas Deus é tão bom quanto é justo. Tá? As características imutáveis de Deus, elas são infinitas na sua igualdade. Deus não é mais bom e menos justo, nem mais poderoso e menos misericordioso, porque no Antigo Testamento era muito comum as pessoas observarem um Deus soberano, todo poderoso,
mas que não se relacionava com o povo, ou seja, não era amoroso, misericordioso, bondoso, não. As características imutáveis de Deus são iguais na sua essência. Deus é tanto amor quanto é misericórdia, mas também justiça. E, igualmente, nenhuma se sobrepõe à outra, pois estão todas infinitas dentro da sua essência. Então Deus tinha que manipular, e na sua infinita sabedoria, Ele soube perfeitamente como agir, sabendo usar a seu artifício de pai, mas também de juiz. E aí entra a justificação, e é isso que o texto está falando, a justiça revelada dos evangelhos, onde ele afirma, sim, todos pecamos e destituímos, fomos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Deus providenciou tudo isso para que nós não precisássemos pagar um preço que era para mim, que era para você, e foi jogado em Jesus. Nossos pecados foram todos punidos naquele que não tinha culpa nenhuma. Então, inclusive a justificação, logo na página 39, aí, ó, ela passa por 3 itens. É interessante, está dizendo assim, a justificação está relacionada com 3 coisas. Graça, ou seja, eu não mereço, mas Deus me dá. Sangue de Jesus, que é o que cobre e tira de nós todos os pecados. Porque se eu não creio em nada disso que eu falei, não vai adiantar muita coisa. Aí o autor fala assim, que a graça é a fonte, é de onde vem tudo, o sangue é a base, agora a fé é aquilo que te dá a condição de receber da fonte e da base. A base é onde eu sustento aquilo que eu acredito. Tudo isso eu preciso da fé. Essas 3 coisas não andam separadas. Para eu ter graça, eu preciso reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário através do derramamento do sangue inocente e ter que crer nisso. Eu tenho que ter fé. Não é fé emotiva, não. A fé não é um sentimento. A fé é aquilo que eu sei das coisas que o Senhor falou. A fé, ela não é algo que te faz sentir. Às vezes é muito gostoso, tudo mais. A gente é pentecostal, pode rodar, pular, mas isso não é fé. A fé não vem pelo sentir, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E aí você ouve, Deus te dá uma fé. Aí Tiago vai falar para você, tudo bem, você está recebendo a fé. Mas a fé sem obras, ela vai acabar morta. Então você recebe uma fé pelo ouvir a palavra, mas tem que botar na massa, fazer alguma coisa, você vai matar ela. E sem fé, eu acabo não entendendo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, mas recebendo a graça de Deus. Então eu saio da fora da justificação. Então são coisas que caminham juntos. Não adianta eu querer só a graça. Não, então o sangue de Jesus já me lavou, mas e a fé? Tá? Quando a coisa aperta, a primeira coisa que a gente foge é da crença. Será que Jesus está no meio disso mesmo? Será que eu tenho fé para receber? Então a justificação, né, resumindo o texto 1 aí, é aquilo que Jesus então vai fazer por nós. Ele perante o Pai, né, se tornou justo, justificou as nossas falhas, que como nós aprendemos na lição número 1, todos somos culpados, não tem para onde fugir, mas alguém nos justificou perante o Pai. Hoje, quando Deus olha para mim, olha para você, não vê mais um culpado, vê um justo. E a palavra diz que o justo viverá pela fé. Sem fé, você não tem como ser uma pessoa justa. Tá? E eu preciso reconhecer o sacrifício de Jesus para isso. Ok? Texto 2. É o 2? Provisão de Deus. O que é a provisão de Deus? Tá? Eis a provisão de Deus, a justificação pela fé. A expressão mais agora nos aponta a terrível condição da humanidade nos seus delitos e pecados, ao mesmo tempo em que mostra a provisão de Deus para redenção e justificação. O que é redenção? Vou falar um pouquinho, que a gente fala muito a palavra redenção, às vezes a pessoa tem que entender. Antigamente essa expressão era muito usada no mercado de escravo. Você pegava o escravo, comprava ele, então você fazia a redenção daquele escravo, depois dava a alforria para ele. Então, basicamente foi o que Jesus fez. Nós estávamos escravos do pecado. É um resgate. Isso, e ele nos comprou. E o preço não foi ouro nem prata. Foi o sangue precioso dele
que nos comprou escravos do pecado, aí nós somos rendidos ou recebemos a redenção através do sacrifício de Jesus. A redenção é justamente isso, é a compra de um escravo para dar a ele a liberdade. Não tinha lei áurea, essas coisas todas aqui também aqui no Brasil. Então as pessoas compravam o escravo e soltavam ele, dava ele ali a liberdade. Só que a nossa redenção não foi comprada com dinheiro, tá? Foi comprada com o sangue precioso de Jesus. A provisão de Deus é justamente o plano que ele teve, perfeito, que a palavra diz que já está pronto desde a fundação do mundo, diante da fundação do mundo, para que os culpados tivessem uma oportunidade de ser justificados. Então receber essa redenção, receber essa preciosidade que é o sangue de Jesus. A justiça de Deus tornada a justiça do homem. É o texto que está aí. Quando Deus justifica o pecador, ele não apenas o torna justo, como também reconhece-o como tal. Como falei, agora Jesus não, Deus não olha, Jesus também não olha para você, olha lá o pecador, não, olha lá o justo. Eu não só o justifiquei, mas o tornei justo, reto. Cadê ele? Os 3 meios pelos quais essa justiça opera no homem, como vimos no texto anterior, é graça, sangue de Jesus e a fé que opera em nós. A justiça de Deus concedida a ele e ao homem revela-se através de uma real experiência pessoal com Cristo. Isso é alguma coisa que antes não existia, agora acontece e é real. Em Cristo começa uma nova época, ou uma nova vida, ou uma nova realidade. Entendeu? Inclusive eu posso ir até mais longe, porque muita gente diz que depois de Cristo eu vivo uma nova vida. Na verdade, só tem vida em Cristo. Tudo que a pessoa teve antes era no máximo uma sobrevida, uma sobrevivência. Não tem vida fora do Evangelho, não tem vida fora de Jesus. Então não tem até uma nova vida. Não, agora eu tenho vida. É agora que eu tenho vida. E antes, no máximo eu sobrevivia, pela graça de Deus ainda. Mas hoje nós temos uma vida por quê? Porque fomos comprados através da redenção de Cristo Jesus no seu sangue, justificados por ele, como o próprio texto agora fala, Deus não olha para você e já não te vê um pecador, mas cobertos pelo sangue precioso de Jesus, ele nos olha agora como justos, como aqueles que foram comprados pelo alto preço. Por isso, a não discriminação entre classes ou cargos hierárquicos ou eclesiásticos, o mesmo sangue que está na minha vida, está na vida do pastor Cléber, está na sua. Não somos melhores ou piores do que ninguém. Tá? O texto foi claro, a quem muito é dado, muito é cobrado. Isso é fato. Aí é uma coisa. Agora, achar que muito nos foi dado nos torna, pastor, melhores do que os outros? Não. O mesmo sangue que está na minha vida, está na vida de todos vocês. A mesma redenção que me comprou cada um dos irmãos. E nós somos iguais, sim, perante o Senhor. Nós temos, sim, diferenças hierárquicas, cada um tem a sua responsabilidade. Deus deu a cada um e vai cobrar depois. E cada um que apresente as suas obras, porque um dia ela vai para o tribunal de Cristo. Vai ser jogada no fogo, nós vamos ver o que vai sobrar. Esse é assunto para outra coisa. A justificação e a lei. O que acontece aqui? É justamente aquele impasse. Tá? Deus é fiel à sua palavra. É muito bonitinho, fofinho a gente cantar que Deus é fiel a mim, e ele continua sendo fiel, mesmo sendo infiel. De certa forma ele é separado, pode ser, mas uma coisa é fato, eu preciso contar a realidade para você. Comigo, Deus é fiel à sua palavra. Aqui ele vai cumprir de alto a baixo. De alto a baixo. E a palavra já começa desde o Antigo Testamento e vai para o Novo Testamento, que o salário, o pecado trouxe morte. E o pecador, ele é condenado. Só que do outro lado você vai ter aí uma luta entre a lei e o amor de Deus. Então o que Deus fez? Um plano de salvação perfeito através da vida de Jesus. Então ele juntou a justificação com a lei, fazendo aquela alusão do juiz que precisava condenar o filho por ser juiz reto, justo, não é corrupto nem nada, ele tem que aplicar a lei. Em compensação era o filho, e o amor fica onde? Então a justiça e o amor da mesma equidade aqui, ó. Só um Deus
tão sábio, tão poderoso, poderia equilibrar essa balança sem deixá-la pender para nenhum lado. Ele continua sendo justo, todos vamos receber aquilo que nós, tudo que o homem plantar, aquilo ele colherá, mas o amor de Deus ainda prevalece sobre as nossas vidas. E o plano de salvação é justamente isso daí. Então Deus conseguiu colocar um equilíbrio nessa balança através da justificação de Jesus nas nossas vidas. Amém? Amém. Tá? Perguntas, dúvidas, reclamações, sugestões? Vamos lá. É como se fosse a questão de Moisés, que o Tom até falou hoje. Faraó disse, todo menino vai ter que ser lançado no rio para poder morrer. Mas aí quando a gente para pensar na graça, é como se, no caso a justificação, a justificação é justamente o cesto de junco. Porque a gente é lançado, mas a gente está ali protegido para poder chegar até o palácio. Você vê, por exemplo, Moisés foi lançado no cesto. Faraó mandou lançar? Mandou, ele foi, só que aí ele estava protegido e chegou até o palácio. Né? É isso aí. Mas até Jesus, pastor, Oi? até Jesus, havia derramamento de sangue. Sim. Porém, era provisório. E um espelho do que ia acontecer A na própria frente, Bíblia né? diz que ele cobria o pecado, mas não Do tirava. propiciatório. Sim, sim. Mas não tirava. Aí Jesus morre. Por que nós falamos que Jesus é o sacrifício perfeito? Por ele ser perfeito, porque ele foi um sacerdote, ele foi o sacrifício. Entendeu? E ele também representou o próprio Deus. Então, a perfeição de Jesus está aí. De Jesus para cá, não precisava mais de sangue, porque o sangue dele foi completo. Né? Sim, ele é o sacrifício completo. Quando Deus lançou a última praga, né? E houve, então, duas mortes em especial ali. A ordem de Deus para matar os cordeiros, passar o sangue nos umbrais das portas e da janela. E quando o anjo passou e não tinha aquilo, também morreu os primogênitos de todos aqueles que não estavam cobertos. Deus já estava falando, o cordeiro e o primogênito vai morrer. Vai morrer. Jesus é os dois. Ele é o cordeiro perfeito e é o primogênito do Pai. Ele é o sacrifício perfeito. Ali a gente já está vendo, toda vez que você vai vendo esse sacrifício, tudo aponta para Jesus. A Bíblia fala de Jesus, de Gênesis, Apocalipse. Né? E a lei, ela nada mais é, o André falou muito aqui, né? Mas só para entender, é um espelho que aponta os nossos erros. Porque se não tiver lei, como é que eu vou saber se eu estou errado? Se não tem uma lei, por exemplo, falando que eu não posso passar aquele sinal que estou vendo ali que é vermelho, como é que eu vou saber que é proibido passar o sinal vermelho? A lei, ela vem para mostrar aonde nós estamos falhando. Como o André falou, a lei não vai te justificar, a lei não vai te salvar, a lei vai te mostrar, o caminho não é esse, o caminho é daquele ali. E a lei tinha que ser cumprida, só que não tinha como cumprir a lei na íntegra, o ser humano não teve essa condição. Jesus foi o único que conseguiu cumprir em si mesmo toda a lei. Ele falou, eu não vim abolir, eu vim ensinar vocês como é que faz, tá? Ele quer falar, Matheus? Como o pastor Fernando disse, que depois que Jesus ele derrama o seu sangue, nós somos justificados e assim renovados pela redenção dele. Mas só que Paulo também ele diz que tem uma passagem que fala, se não me engano, é 1 João, ele fala bem assim, aquele que diz que não tem pecado, esse sim já está mentindo, é mentiroso. Sim. E tem uma parte que Paulo fala também, que ele fala bem assim, eu me faço o pior dos pecadores, eu sou o pior de vocês, meus irmãos. Se você estudar a história de Paulo, e ele falava disso pelo próprio testemunho para ensinar as igrejas que ele estava instituindo, como o irmão ali falou, ele falou uma parábola que eu gosto muito, que era do fariseu e do publicano. Um chega dentro da casa buscando justificação, não é nem redenção porque isso já tinha acontecido, mas uma justificação porque a gente precisa buscar isso dia após dia. Nós já somos justos pelo sangue de Jesus, que é uma da função que você falou da justificação. Mas todos os dias nós temos que aperfeiçoar isso. Como Paulo mesmo falou para Timóteo, não que a justificação seja um dom, mas um exemplo disso é que nós devemos aprimorar isso dia após dia, porque a chama da justificação que habita em nós é o que necessitamos para sermos puros até a vida dele. Exatamente. E aqui, o texto que Paulo quer deixar muito claro nesse início aqui, é da sabedoria de Deus de lidar com o que para nós poderia ser um dilema, porque a lei pede a morte, o amor pede o perdão. E aí, como equilibrar essa balança?
só através do sacrifício de Jesus. Então, Jesus então se doa em tudo isso aí, a gente conhece a história. Você consegue então fazer o equilíbrio da balança e Deus é justo e amoroso na mesma proporção, tá? Então, essa parte aí vem aqui, ó, redenção e propiciação, né? Eu falei já um pouquinho para vocês o que é a redenção, né? A compra de um escravo que está preso numa situação que por ele não vai sair. O escravo não tinha condição de deixar de ser escravo, não tinha, entendeu? Quando muito, de vez em quando, aí você até escuta no livro de história que um outro fugia, mas continua sendo escravo, porque se não fosse escravo não precisava fugir. Então, por mais que ele fugia, nunca deixava de ser escravo. Então, o escravo não tem condição de, por si mesmo, deixar de ser escravo. Para isso, precisava da intervenção de alguém, para a gente não é diferente. Nós estávamos atrelados como escravos do pecado. E por nós mesmos, nós iríamos ser escravos do pecado para sempre e íamos receber o salário do pecado, que é a morte. Mas alguém foi lá e nos comprou deste jugo, que agora não somos mais escravos do pecado. Somos justificados pelo sangue de Jesus, é diferente, tá? Então essa aí é a redenção. E a propiciação, o que é isso, né? Essa palavra propiciação leva muita gente a lembrar, vocês todos que conhecem a história do propiciatório, que era a tampa, né, que ficava ali sobre a arca. E ela tinha uma situação muito importante, né? Uma vez por ano, o sumo sacerdote adentrava ao Santo dos Santos para poder oferecer o sacrifício, que, como o pastor Renan falou ali, iria encobrir, não ia tirar, ia encobrir o pecado. Ele entrava com a roupa velha, cheia de sininho, com a corda amarrada na cintura ainda, porque se entra lá e ele está em pecado, ele era fulminado pela glória de Deus, morria ali dentro, e os outros iam ter que puxar ele pela corda, porque se entrasse lá para tirar, morria também. Morria também. Era difícil, hein? É mais fácil hoje. E tem gente que ainda reclama que é difícil servir a Deus, tá? Tem gente que ainda reclama. Mas você imagina só, o sumo sacerdote se preparava o ano inteiro para isso. Ele tinha que fazer o sacrifício, entendeu? Se purificar. Aí entrava aquela vez, você dava com a corda amarrada na cintura ainda. Gente, tô ouvindo mais nada não. O homem bateu lá. Agora morreu. Agora, pensa comigo, imagina, Marinelso vestido com aquela roupa maravilhosa, com as 12 pedras, né? Tá o pastor Kleber, tá o Cleuzinho, o lado de fora auxiliando, e nós de volta, nós de volta. E a corda, vai soltando a corda e fazendo lá o... E os guizinhos, quando ele faz todo o sacrifício. Aí alguém escutava, parou. Puxa, e pior que ele estava fazendo sacrifício, né? Eu, na minha cabeça, tá? Teológico, Fernando da Loja foi falando. Ele fazia o sacrifício e balançava. Porque senão o pessoal pensava que tinha morrido. Entendeu? Se morria, puxava pra fora. Aquela que tinha outro, para ir entrar lá. Era complicado. Era complicado, mas... Por isso que o sacrifício de Jesus foi perfeito. Essas leis ritualísticas, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque muito fala, Jesus veio, cumpriu a lei toda, não precisa mais cumprir a lei. Calma. 10 mandamentos continua sendo lei, continua sendo mandamento, continua tem que ser cumprido. Porque ele cumpriu e aboliu em si, são leis ritualísticas, como o sacrifício, e dentre outros aqui, quando a gente estudar o Pentateuco, entrar em todos aqueles rituais que está lá em Levítico, a gente fala com um pouquinho mais de clareza. Mas o propiciatório, né, que era a tampa da Arca da Aliança, que vem da palavra propiciação, era justamente derramamento de sangue sobre aquela tampa, que o sumo sacerdote fazia uma vez por ano, no dia da expiação, né? Hoje é conhecido aí como uma das festas judaicas, né? De Yom Kippur, é o dia mais sagrado dos judeus, inclusive, um dia de grande quebrantamento, onde eles até hoje só não têm o tempo para poder fazer todo o ritual mais. Mas ainda é celebrado até hoje o Yom Kippur, ou o dia da expiação, e ele entrava lá para derramar sobre a tampa do propiciatório, a tampa da Arca da Aliança, o sangue que iria então encobrir, por acaso, dentro da Arca da Aliança, dos 3 objetos que ficavam lá, estavam as leis. Justamente as leis, nas tábuas que Deus entregou para Moisés, estavam dentro da Arca da Aliança, mais a vara de Arão e uma amostra do maná. Eram os 3 elementos que ficavam dentro da Arca da Aliança. Então a propiciação é justamente o derramamento de sangue, tá? Mostrando que não é a lei que estava dentro da arca que ia levar o perdão, mas o sangue que estava derramado ali, que estava naquele momento encobrindo
Mas no futuro, um pouco mais distante, vinha um sangue que não iria encobrir, mas nos lavar definitivamente de todo o pecado. Então, redenção e propiciação, compra e derramamento de sangue, para tirar de vez. Primeiro você deixa de ser escravo, depois você vai, como se você depois você sai daquela escravidão, mas você ainda está com veste de escravo, com jeito de escravo, andando como escravo. Então você precisa de uma lavada nova para poder não mais andar como escravo, mas como filho e filha de Deus que era agora. Então a redenção e a propiciação andam junto, e é o sangue puro, cabezinho de Jesus, que faz essa lavada na gente e nos dá então uma nova condição. Tudo isso que eu estou falando está escrito aí direitinho, depois vocês leem aí com carinho, tá? Pode falar, meu querido. Quando o irmão estava falando sobre o pecado, o sangue do Cordeiro, que ele encobria, e o sangue de Cristo ele vem para tirar o pecado. E quando João Batista vê Jesus vindo, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que há uma distinção aí que às vezes confunde muito. A pessoa fala: o sangue de Jesus tirou o pecado, então eu não tenho mais pecado. Mas em Romanos diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então nós somos pecadores arrependidos que caminhamos em direção à salvação. E aí, quando a gente fala que tira o pecado, é no sentido de que quando Deus ele olha para nós, ele vê Cristo em nós. Então, quando ele olha para nós, ele não vê a mim, ele vê o Filho. Porque Paulo falou: Cristo vive em mim, e a vida que hoje eu vivo de acordo com a vontade de Deus. Então, quando Deus ele olha para mim, ele não olha mais o André pecador, ele olha o Cristo que morreu por mim e a vida que eu levo nele. Por quê? Porque eu ainda continuo aqui e ainda tenho a essência do pecado em mim. Eu não vivo pecando, não vivo para pecar, mas volta e meia acontece um acidente e eu peco. Aí Deus não olha para o André pecando, não. Ele vê Cristo na minha vida, que me cobriu, que me comprou, e fala: o André, ele é Cristo na terra. Então, por isso o pecado não é mais imputado sobre a minha vida, por causa de Cristo. Mas eu continuo pecador. Então, até o dia em que eu vou receber um novo corpo, lá não vai ter pecado, aí eu vou chegar na essência do que ele quer. Mas enquanto a gente está aqui, a gente tem que ter a consciência, que é a briga de Romanos lá que ele fala: então eu vou pecar mais para que a graça superabunde? Não. Ele fala: não, eu vou olhar para mim e evitar pecar, porque eu sei que Cristo morreu por mim e eu tenho que corresponder a isso. Cada dia eu tenho que me santificar para pecar menos, porque eu, na minha essência, não pecado. A diferença, né, de quando você está aí lavado e remido pelo sangue de Jesus, você é passível a erro, mas quando você erra, seu coração fica triste. Você sabe que você errou. Na mesma hora você vai dobrar o seu joelho, onde você está, você vai pedir perdão ao Senhor, como a própria palavra diz, ele está ali para nos justificar. E ele, quando vai perante o Pai, errou, Pai, mas, entendeu? Falando português, cara, que leva mal não, entendeu? Dá mais uma chance, mais uma chance, mais uma chance. Enquanto ele for nosso advogado, ele está lá. Então quer dizer que eu posso pegar vantagem? Não é assim que funciona, entendeu? Então, se tem realmente Cristo, como o presbítero André falou, você não tem pecado de estimação, mas você peca, você erra. Mas quando isso acontece, o Espírito Santo incomoda na hora. Fiz besteira, aí devo no joelho, aí faço aquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração, vou buscar mais, vou orar mais, enfim, eu vou me consertar perante o Senhor. Essa é a diferença, entendeu? Daqueles que estão no mundo, estão pecando, e o pecado já se tornou algo comum, ou seja, ainda estão escravos daquilo, não estão libertos daquilo, precisa da libertação, precisa ser justificado, precisa ser lavado pelo sangue de Jesus, que aí quando o pecado bater a porta, infelizmente uma situação ou outra, que enquanto não aconteceu o que Paulo fala lá em Tessalonicenses, esse corpo aqui corruptível for revestido da incorruptibilidade, nós estamos sujeitos a erro, sim. E se você falar que não, você já errou só porque você falou que não. Tá? Texto de número 3, vamos falar de fé e de Abraão agora. Porque se a justificação vem pela fé, um dos exemplos que Paulo usa aí no capítulo 4 de Romanos é Abraão, que recebeu por justiça o título de pai da fé. Tá? Por que ele ganhou esse título? O que ele fez de tão incrível, vamos dizer assim, para ser considerado o pai, não o autor? A Bíblia fala que o autor e consumador da nossa fé é Jesus Cristo, mas o pai da fé. Você conhece a história de Abraão, ainda como Abrão?
quando ele recebe o chamado de Deus, lá em Ur dos Caldeus, uma terra totalmente idólatra, onde ainda não tinha grandes conhecimentos do Senhor. Então ele ouve a voz de Deus: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu hei de te mostrar. Estou te mostrando não, tá? Ainda vou te mostrar. Ou seja, larga tudo e vem andar comigo. Abraão: tá bom, Senhor, estou indo, estou nessa, estamos juntos. Tá? Não, você vai me levar para onde? Não perguntou. Não, mas eu posso levar pelo... Não, também não perguntou. É para sair? Estou saindo, estou indo. Abraão creu sem ter uma sustentabilidade de nada para crer. Hoje, entendeu? A gente está até falando aqui agora, né? Na época dos profetas era um pouco mais difícil levar as coisas de Deus, né? Hoje está tudo muito simples, tá? Nós temos a palavra, milagres acontecendo um atrás da outra. Hoje é difícil você encontrar pelo menos um ateu. Eu não acredito em Deus. Você pode até não aceitar, mas falar para mim que você não acredita é muito difícil. Diante de tanta manifestação de poder que o mundo passa. Mas Abraão não tinha nada disso. E mesmo tendo nada disso, ele creu. Mesmo não tendo fundamento nenhum, profeta nenhum, ninguém marchando para frente dele, que assim diz o Senhor, e nem nada disso. Então ele recebeu o título de pai da fé, justamente por ter depositado a sua fé naquilo que Deus falou, sem ter respaldo nenhum de Deus, conhecimento, experiência, Bíblia, profeta, milagre, simplesmente ouviu e creu. Por isso hoje é o nosso exemplo de fé que está aí no nosso texto. A justificação pela fé não é nenhuma revelação nova, ou seja, já vem desde os patriarcas. Ela já foi demonstrada no Antigo Testamento e, portanto, não existe em uma forma nova de salvação. O exemplo disso, Paulo então apresenta Abraão, tá? E é o nosso exemplo de fé, como tantos outros aí, profetas, os chamados heróis da galeria da fé, demonstraram que a fé é muito mais do que um sentimento. Na verdade, a fé não está ligada a nada do que você sente, está ligada da certeza que você tem. Na certeza que você tem de que Deus está falando, na certeza que você confia naquilo que Deus colocou aqui. Fé não é sentir, fé é saber. Eu preciso alicerçar a minha fé em cima daquilo que eu sei, e não daquilo que eu sinto. Quando eu alicerço a minha fé em cima daquilo que eu sinto, eu começo a ser gerido pelas minhas emoções. E isso é muito perigoso. Porque se eu não sentir, eu já não faço mais. Aí falou, não senti de limpar aquele banheiro hoje não. Entendeu? Senti não, entendeu? Não é de Deus esse negócio não. Porque eu começo a alicerçar minha fé no meu sentir. Não senti de vir pra tarde hoje não. Deu 2 chuvas ali, acho que foi de Deus essa chuva aí, não era pra mim hoje não. Eu começo a alicerçar minha fé em coisas visuais, sensitivas, e isso infelizmente traz vou conversar o português mais claro aqui, uma geração que dentro da igreja vive momentos de ápice de fé, mas porque se alicerça uma fé sensorial, mas fora delas momentos da igreja, momentos de depressão, porque é uma fé que não dura, é uma fé que dura um culto, é uma fé que dura um culto e meio, é uma fé que dura uma semana, porque é uma fé sensorial. Quando o pastor está falando, está pregando, está rodando, está pulando, está lutando, mas por quê? Porque está sendo levado pela emoção, pelo aquilo que você está sentindo. Aí que no culto, o pastor pregou sobre o que mesmo? Eu não sei não, cara. Mas o poder foi assim, dá para lá. Que fé é essa? A fé que é só emotiva agora? A fé já não é mais pelo ouvir, agora é pelo sentir. Entendeu? Agora a fé, só tem poder se você sentir, rodar, pular, sapatear, virar cambalhota, aquele negócio não. Então, Abraão não demonstrava essa fé. Abraão tinha uma fé quando ouviu e creu. Sem ver, sem sentir, sem ninguém provar para ele. Deus falou, vem comigo, vamos caminhar junto, vamos andar comigo. Né? Abraão justificado pela fé, então. Paulo trata a justificação pela fé citando o exemplo de Abraão, pai da nação judaica, que não foi justificado por méritos próprios, nem por obras, mas pela fé que depositara em Deus. Diz o texto aí em Romanos 4,3 que a fé foi imputada como justiça. Imputar é adicionar, incrementar. Aqui relativo aos crentes nos dias odiernos, dias atuais, tá? É com a palavra mais fácil.
é acreditar ou lançar a justiça de Cristo na sua conta. Deste modo, somos declarados justos. Isso é, Deus trata o pecador que crê em Cristo como se jamais houvesse pecado. O André falou, porque eu nunca pequei? Não, porque ele olha e vê em mim o sangue do Filho derramado, o espelho do Espírito Santo, que somos templos de tal. Então, não porque não sou pecador, mas ele olha e nos vê agora como imagem e semelhança de Cristo, como jamais houvesse pecado. Isso acontece porque a justiça de Cristo é colocada na nossa conta quando confiamos nele para a nossa salvação. Foi assim que aconteceu com Abraão. Ele foi justificado não por justiça própria, mas pela fé em Deus. Paulo implica ainda a ilustração da fé de Abraão ao nosso relacionamento com Cristo. A fé de Abraão lhe foi imputada como justiça porque ele creu na promessa de Deus diante de todos os absurdos. E Deus escolhe um homem já velho, de certa forma, e uma mulher estéril, e fala, vou fazer de ti uma grande nação. Se fosse um de nós, é comigo que você está falando? Não deu uma olhada na minha situação, não? Tem certeza que essa palavra veio para mim? Mas não, Abraão creu. Abraão seguiu as orientações de Deus, vale como qualquer homem que foi, mas pela fé ele foi imputado esse título, e isso ninguém tira dele mais. Tá? Mas eu tenho uma fé muito maior que Abraão, mas o pai da fé é ele, porque ele creu em uma situação totalmente adversa e onde ele não tinha recursos para alimentar a sua fé. Hoje nós temos. Hoje tem culto aí 3, 4 vezes por semana, fora internet, fora muita coisa, então você consegue alimentar a sua fé pelo que você ouve e não pelo que você sente. Pastor Claudio, uma Pode coisa falar. que chama a atenção na vida de Abraão é que quando a gente vai ver a cronologia lá no Gênesis, Deus ele aparece para ele uma hora, promete, ele crê e sai. E aí Deus passa anos sem falar com ele. Anos. E entre a promessa e o filho vai 15, 20 anos. Sim. E ele se mantém fiel àquilo que Deus falou lá atrás. Anos passou, mas Deus falou. E ele ia fazendo os memoriais em cada lugar que ele chegava para poder tentar atrair Deus. Deus não falava, e quando Deus falava, ele renovava. E às vezes a gente vai para o culto, aí Deus não falou. Acho que Deus não está mais no negócio, ele não falou nesse culto. Aí no outro, Deus não falou nesse culto, Deus não está mais nesse Você negócio. acha que Deus é locutor de rádio, entendeu? Tá falando o tempo inteiro. Aí às vezes Deus falou, você crê e falou, foi de Deus isso. Eu confio nisso. Mas as circunstâncias vai fazer você mudar toda hora. Não, Deus não está nisso não, vou mudar. Vou fazer outra coisa. E às vezes você se perde no caminho, no que Deus quer para a sua vida, no teu chamado, porque você fica buscando. Aí você quer que alguém fale, não, Deus vai usar um profeta lá. Mas Deus já falou. Aí o profeta vai e confirma. Eu não me esqueço, a Adriana aconteceu uma história dessa quando ela era jovem. Ela gostava de ir para as vigílias dos profetas. Aí ela ia numa vigília, Deus falava, Deus falou. E ela mais 2 irmãs, as 3 andavam juntas. Aí Deus falava, Deus falou, não sei o quê. Ela, vamos na outra amanhã, para ver se Deus fala. Aí ela ia, aí Deus falava, rapaz, Deus falou, mas domingo vamos de novo, só para confirmar. Aí chegou uma hora que ela falou, É melhor de 3? né? Aí Deus falou, eu já não te falei, até quando você vai ficar? Aí ela baixou a cabeça, ficou quietinha, isso, falando que a gente saíram, fugiram, nunca mais pediram confirmação, por quê? Elas sabem que Deus está falando, mas quer que Deus ele fique toda hora confirmando. Mas a fé não é você esperar a confirmação, a fé é você ter a certeza e crer e seguir, e ir até o fim, porque você sabe que ele está na frente. E muitas vezes a gente fica dependente de uma oração, dependente de uma palavra, dependente do profeta. E Abraão não tinha nada disso. Abraão falou, eu criei. E saia com ele e ia encarando, e iria vencendo. Então, Abraão é o pai da fé por isso, porque ele não tinha nada que ajudasse ele, mas ele foi. Foi. E assim, a promessa era tão absurda que a casa de Abraão foi uma casa de promessas, né? E a promessa que Deus fez a Abraão foi atemporal, além do tempo dele. Que a gente usufrui até hoje, quando Deus fala em ti serão benditas todas as famílias da terra. A nossa estava ali no meio. Abraão não viveu para ver isso, não tinha como ele viver. Tamanha era a promessa que Deus tinha para a vida de Abraão. E quando você vê aí o nascimento, né, através de Abraão ali, todo o crescimento que vai culminar na nação de Israel e na vida de Jesus e todo o plano, você vai ver que o memorial que a gente faz aí de Deus, né, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, todos alicerçados em famílias estéreis. Todos alicerçados em famílias estéreis. Meu Deus, e com Sara estéril. Depois de vários anos ali
fiel na promessa, vem Isaac. Isaac então cresce na fé e aquele negócio todo, passa pelo sacrifício, 40 anos de idade, o homem não tinha casado ainda. Aí então Abraão manda o seu servo, volta na casa dos meus pais e lá traga uma mulher para Isaac. Já com seus 40 anos aí, entendeu? Ou seja, Isaac casou mais cedo que você, meu filho, não é Soraya, hein? Mas tem muita gente aí com 25 reclamando que ele não casou ainda, entendeu? Isaac tinha 40 anos, não tinha casado ainda, era promessa de Deus. Entendeu? Não fala a idade, não. Não, eu estou dando só um exemplo, entendeu? Não, fala a idade, não tem. Mas dá um jeito que Jesus está voltando, hein? Você vai ser solteiro. Sem descendência, hein? E ele Não. Jesus está voltando. Oi? Ele sai de uma situação de casa boa, comida na mão, papai e mamãe, e vai morar em tenda. Tenda de lona e caminhando pelo deserto. E aí você vê aí a história de Sara, depois Raquel e Rebeca. Mulher de Deus, hein? Tudo estéreo. Enfim, por isso que quando a gente faz, só para terminar de falar de Abraão, o alicerce da família patriarcal, Deus de Abraão, que é o Deus da promessa. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isso, Deus de Abraão, Deus da promessa. Deus de Isaac, Deus que cumpre a promessa. E o Deus de Jacó, Deus que mantém o que prometeu, sustenta aquilo que ele prometeu. Então, quando a gente fala do memorial de Deus aí, Deus de Abraão promete, mas não fica na promessa. Ele é o Deus de Isaac que cumpre, mas ele é o Deus de Jacó que é mantenedor daquilo que ele prometeu. E aí as condições para a justificação, nós temos aí 3 itens, tá? Ainda na página 43, lá embaixo, para poder ganhar tempo. Aceitar Jesus como Salvador, fato. Cremos que Deus enviou Jesus para morrer em nosso lugar a fim de nos salvar. Cremos que Deus ressuscitou Jesus para darmos uma nova vida. Ou seja, se é o conjunto, né, da fé cristã. Se você não crê que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, nosso Salvador, morreu na cruz, mas ressuscitou no 3º dia, e a palavra diz que hoje ele está aqui no nosso meio, que onde 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, ali eu estarei presente, entendeu? A manifestação do poder de Deus, porque Jesus com você está onde você vá. Agora, a manifestação também do poder de Deus, ele fala, se tiver 2 ou 3 reunidos, eu vou sair, eu vou me manifestar, para vocês darem espaço. Então, essas são as condições para a justificação. E aí, texto de número 4, as bênçãos da justificação. Primeira coisa, fala do novo relacionamento com a lei. Por quê? Porque ele mudou a lei? Não. Mas porque alguém cumpriu aquilo que eu não podia cumprir. Esse novo relacionamento na lei mostra Jesus sendo cumpridor fiel de tudo aquilo que a lei mostrava de nós como errado. A lei era um espelho que mostrava as nossas falhas. É para isso que serve a lei. Para mostrar, ó, o caminho era por aqui, você está indo por lá. Se não tem lei, não tem como saber o lado certo ou errado. Mundo sem lei, mundo sem regra, ele não funciona. E isso vale tanto no físico como no espiritual. Tá? Então, uma das bênçãos da justificação é justamente nós entendermos que aquilo que eu não podia fazer, Jesus foi humilde o suficiente para de Deus se tornar 100% homem, 100% Deus, tinha que cumprir na risca. Tá? Tomando lugar na nossa condenação e cumprindo a lei, porque a lei tem que ser cumprida. Deus não vai mudar isso aqui. A palavra dele não muda. Entendeu? Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Então Jesus veio para cumprir. Nosso novo relacionamento com a lei, só para fazer toda essa leitura aí, é justamente nós acreditarmos e crermos que em Cristo foi cumprido tudo aquilo que eu e você não poderia cumprir. Outra bênção da justificação é um novo relacionamento com Deus. Tá? Como eu falei, muitas vezes, antigamente, tinha-se muito essa ideia de um Deus todo-poderoso, o que não deixa de ser, evidentemente, mas tão pouco amoroso, amistoso. Né? Tinha aquela ideia caricata de um Deus poderoso, mas iracundo, severo. Mas com a justificação em Cristo Jesus, abriu-se uma visão de que nós entendemos que Deus tanto é amor quanto é justiça, tanto é misericórdia como é paz, mas Ele também é justo e também é verdadeiro, e todos os atributos de Deus são iguais, nenhum se sobressõe ao outro. E hoje nós temos um novo relacionamento com Deus,
através de Cristo Jesus. Uma vez que Ele nos justificou, a própria palavra diz agora que nós temos acesso ao Pai. Entendeu? Então você não precisa mais de intermediários. Entendeu? O sacerdote, o sumo sacerdote, não precisa ir mais no Santo dos Santos fazendo sacrifício pela sua vida. Você, salvo e remido no sangue de Jesus, justificado, você tem um relacionamento direto com Deus, dobra o seu joelho e fala: Senhor, eu pequei perante ti, me perdoa em nome de Jesus. Boa, segundo item, libertação da culpa pessoal. André falou muito de culpa. O que era culpa? Tá? Culpa é aquele sentimento, aquela situação que você sabe que você errou e aquilo fica martelando na sua cabeça. Às vezes, o que acontece? Vamos trazer para o cotidiano aqui. Eu fiz algo que não agradou, André pedi perdão e me perdoou. Pô, mas eu estou culpado pelo que eu fiz ainda. Aquilo fica, entendeu? Tudo bem, me perdoou, glória a Deus por isso, não vou para o céu. Mas e aquele sentimento? Pô, mas eu não devia ter feito isso. Ainda me sinto culpado porque eu magoei ele, entristeci ele, trouxe prejuízo. Fica aquela culpa pessoal. Mas a justificação de Jesus não permite que você carregue essa culpa dentro do seu coração mais. Ele arranca tudo isso de nós. A libertação da culpa pessoal. Nós não carregamos mais isso. Nós não estamos sujeitos mais à condenação. A própria palavra de Deus diz isso para nós. Então, se você não está sujeito à condenação, você não tem que ficar carregando essa culpa mais dentro de você. Quer dizer que eu não erro, quer dizer que eu não vou escorregar, não. Quer dizer que nós fomos justificados e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, tira esse sentimento de culpa dentro do teu coração, que Jesus já justificou perante ao Pai. E isso é uma das bênçãos da justificação. Ele nos dá um novo relacionamento com a lei não vem nos condenar, vem sim nos mostrar o que é certo e o que é errado, e Jesus cumpriu a lei perante Ele, nos dá um novo relacionamento com Deus, nos liberta da culpa que o pecado coloca no nosso coração, porque nós erramos, nós nos sentimos culpados por isso. Mas quando nós somos perdoados, até essa culpa ela passa a não existir mais. Tá? Isso tem que ser muito franco. Até mesmo quando há perdão entre irmãos ou outros, aquilo tem que ser apagado. Você não pode carregar culpa, mágoa. Certa vez, eu vi aqui, faz um tempinho já, um irmão falando assim para mim, ó, eu perdoo. Mas é o senhor aí ou aqui, mas eu te perdoo, tudo bem? Aí eu olhei, mas você não, isso é não, eu perdoo, não tem nada contra o pastor Cleber, está perdoado. Mas ele fica lá e eu aqui. Mano, você imagina Jesus falar com você assim, tudo bem, eu também te perdoo, mas eu no céu e você no inferno. Não, você está perdoado. Isso aqui, eu ficar no céu e você no inferno. Não é assim que funciona o perdão. A culpa tem que ficar livre. Eu falei aquele dia na sala, lembra que ele estava conversando e tal, que é a situação. Tá, sim. Lembro, tá? Fulano passa, mas... Perdão, culpa, isso não faz parte... o perdão é uma obrigação nossa vida. Essa culpa, essa coisa, isso não faz parte da gente mais não, tá? Você tem esse benefício de bênção através da justificação em Jesus. Paulo vai falar isso a partir do capítulo de número 5. E aqui, ó, na página 46, uma outra bênção, ele fala na perspectiva do porvir, ou seja, do futuro. E quando você está justificado, duas coisas vão acontecer. O passado, estou na página 46, lá no finalzinho já, tá, gente? O passado, a culpa, a mágoa, já foi. O futuro, a preocupação com o amanhã, aquilo que vai acontecer, se daqui meia hora vai descer um dilúvio e a gente não vai sair daqui, o que vai acontecer depois não está na nossa mão também. A justificação tira de nós a depressão, excesso de passado, tá? E a angústia, a ansiedade, que é excesso de futuro, tá? É bênção de Deus, porque nós temos que viver o presente, é o que nos traz aqui. Entre o passado e o futuro, o passado a gente não pode mudar mais, e o futuro não está nas nossas mãos. Nós temos que viver o presente. Vou trazer, por exemplo, para a história de Abraão novamente, só para você poder entender. Todo mundo tem uma promessa. Abraão era um homem de promessa. A casa de Abraão tinha uma promessa. Entendeu? E todo mundo tem uma promessa de Deus. Você fala, não tem, não. Você tem. Você não descobriu ainda. Pega a Bíblia aqui, então, eu posso citar umas 30 aqui, que é promessa sua. Tá? Você é bem-aventurado, você é filho de Deus, nenhuma condenação ao que estão em Cristo. Eu tenho um monte de promessa aqui. Então, Deus fez uma promessa para você. Mas, às vezes, ela não se cumpriu ainda. Então, quando Ele faz uma promessa, essa promessa fica no
Sabe. Você está vivendo o presente, esperando essa promessa se concretizar no futuro. Então você tem uma promessa no passado, esperando ela se concretizar no futuro. No meio